E aí pessoal, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Kozikoski Responde. Então, no final de semana passado tivemos a aplicação da primeira fase do 23º exame de ordem. Foi uma prova complicada, inclusive no dia seguinte, na segunda-feira, já divulgamos um vídeo falando um pouco sobre esta prova, trazendo aí as primeiras impressões. E de fato, mais uma vez eu venho aqui reiterar que sim, há algumas questões passíveis de anulação. Vou divulgar novamente na descrição deste vídeo quais são as questões de direito civil, questão de direito penal, processo civil e também uma de ética. Destas questões, há algumas têm maior chance de colarem, né? Outras um pouco menos, mas ainda assim há chance. E considerando que o número de aprovados tende a ser pequeno, pelo feedback que a gente vai tendo aí dos estudantes e mesmo dos professores, a tendência é que sim, a prova faça, a OAB faça alguma anulação, tá certo? Agora, se porventura você foi aprovado, aprovada, meus parabéns, esta foi uma prova bastante complexa. E agora chegou a hora de mergulhar na segunda fase, onde o estudo é diferente. Agora você não tem que estudar matérias com as quais não tem afinidade, claro que não. Agora você vai verticalizar, você vai pular numa das áreas de sua predileção, já apontada e desenvolver o estudo. Olha, para a segunda fase dar certo, eu tenho que dizer para você desde logo que treinar é essencial. Não adianta nada você ficar vendo o direito material e vendo as peças na teoria se não colocá-las no papel, se não escrever. Se você não fizer esse treino, nada dá certo. Eu sempre dou esse exemplo, é como correr uma maratona, concorda? Não adianta nada você estudar os fundamentos teóricos de uma maratona se você não colocar o pé na estrada e correr. Então, não adianta nada você estudar como é que se monta esta ou aquela peça se você não colocar no papel. Se não colocar no papel, o negócio não vai para frente. E quando você coloca no papel, você começa a entender melhor os seus limites. Sim, porque uma coisa é digitar, outra coisa é escrever. A gente digita muito hoje em dia, né? A gente pouco escreve. E quando a gente é chamado para escrever manualmente, a gente não está acostumado a fazer. E aí a gente se depara com dificuldades relacionadas à gestão do tempo, letra, até onde vai, até onde não posso ir. Então a gente tem que colocar ali no papel. Antônio, e marcação de código, como é que funciona? Olha, a gente vai conversar sobre marcação de código. É fato que se você estuda numa prova exame de ordem, terá uma aula específica de marcação na disciplina escolhida. E todas as disciplinas são aqui contempladas. Os professores têm vocação para atuar na prática. Olha, também não esquece de dar uma boa olhada no edital naquilo que você não pode fazer. A questão das rasuras, por exemplo, isso você tem que tomar cuidado, tem que treinar a sua caligrafia. Eu vou te contar uma coisa. Olha, eu corrijo provas, não da OAB, mas corrijo provas em universidade, por exemplo. E quando a gente pega a prova, quando vem uma prova bonita, uma prova bem escrita, com uma letra caprichadinha, você conecta com ela, dá vontade de corrigir. Agora, às vezes a gente pega algumas provas com caligrafia horrível, toda torta, prova rabiscada, um horror. A gente, na qualidade de professor, examinador, a gente está mais tentando decifrar o que a pessoa escreveu, o que está escrito aqui, do que de fato vendo se ela tem domínio da matéria. E isso leva a não a empatia, ao contrário, aí a gente acaba passando, deixando lá argumentos. Você já ouviu falar, provavelmente, que num exame ou outro, segunda fase, alguém foi prejudicado porque o examinador não atribuiu a pontuação correta? Já ouviu falar? Então isso se deve, na minha opinião, a caligrafias que às vezes não são tão boas. E aí, embora esteja ali, o examinador não conseguiu decifrar. Pare para pensar um pouco nisso e use isso como um motivador para você treinar a caligrafia. Então treina a caligrafia e vai escrevendo bonitinho, sem pressa, sem rasura, serrar. Existem técnicas, né? Só risca a palavrinha e toca o barco. É importante cuidar desses aspectos procedimentais, sim. E olha, também, você que está aí na segunda fase, faça uma distribuição do seu tempo de estudos, né? Porque a gente sabe que a prova de segunda fase é composta por uma peça, concorda? E 4 questões. A peça vale 5, as questões valem 1,25 cada, no total de 5 também. Para você ser aprovado, você precisa de 6. Isso nos coloca diante de uma matemática cruel, perigosa, porque se eu fui muito bem na peça e errei todas as questões, eu não passo. Se eu gabaritei a peça
e errei todas as questões, eu não vou passar, tá certo? Então, olha, treine dosando aí os seus conhecimentos, uma parte no direito material, uma parte lá no direito processual, é importante. E olha, de resto, vai acompanhando. Toda quarta-feira nós estamos juntos, trazendo aí para você o que há de melhor em termos de exame de ordem. Se você quiser conhecer o Aprova Exame de Ordem, recomendo fortemente. Ali você vai encontrar as disciplinas na segunda fase, organizadas, tem toda a parte de direito material que costuma cair, todas as peças numa didática simples. Os professores tomam o cuidado na hora de dar esta aula para atender tanto a expectativa daqueles que não conhecem a prática, quanto a expectativa daqueles que já conhecem. Quer dizer, vamos pegá-lo pela mão, caso você não tenha a familiaridade com o peticionamento, e vamos aperfeiçoá-lo, caso já tenha esta prática, corrigindo eventuais defasagens, corrigindo eventuais vícios que irão te prejudicar lá na segunda fase. Se você foi aprovado, mais uma vez, meus parabéns, meus parabéns. Se você está por uma, olha, vale a pena começar o estudo. Tá? Vale muito a pena começar o estudo. Tá por uma? Tá por duas? Vale a pena começar o estudo de segunda fase, sim. Sim, por quê? Porque há questões passíveis de anulação e há uma tendência de a FGV anular. Galera, muito obrigado, um grande abraço para você. Nos vemos lá na próxima quarta-feira.